boa tarde. Hoje eu recebo aqui no programa o ator e roteirista maranhense Aldanúzio. Ele que já tem quase 2 décadas dedicadas ao teatro, ao cinema, morou 9 anos nos Estados Unidos e agora está de volta à sua terra natal, a nossa terra São Luís. Seja bem-vindo, Danúzio. Muito obrigado, Jânio. Então, Danúzio, como é que começou essa sua história, né? Começou lá em 2005 no teatro, no Festival Maranhense de Teatro Estudantil, né? Conta um pouco dessa trajetória. Pois é, começou com teatro estudantil, né? Meu pai me levou numa aula lá de teatro para perder a timidez, né? E aí eu fui ficando, gostei, né? E aí não saí mais, né? Eu comecei lá no Divina Pastora, depois lá fui pro Marista e participei de várias peças de teatro com os professores da escola. Sim. E aí entrei em alguns festivais, né? Hoje é o Festival Femarte, né? Isso. E, enfim, ganhei uma vez melhor ator, né? Com um espetáculo que eu, inclusive, escrevi na época, né? Quando eu tinha 14, 15 anos. Já começou aí o trabalho de roteirista também, né? Começou aí, né? O teatro é a base de tudo, né? O teatro, a poesia, né? Isso é a base de qualquer ator, né? Qualquer pessoa que vai fazer cênicas, né? E o processo de profissionalização, né? Porque até então aí você estava como estudante, estava experimentando. Quando você realmente decidiu, eu vou viver de arte, eu vou viver do teatro e do cinema? No meu caso, foi bem atípico, eu acho, porque o mais comum, eu acho que para artistas, para atores, é muito aquela coisa assim, chega um momento da maioridade, né? Você decide, agora eu vou fazer isso, vou viver disso, né? Comigo não, desde criança eu comecei a botar na minha cabeça que aquilo ali era o que eu queria, né? Então desde os 10, 11 anos, literalmente eu fui já trabalhando a cabeça dos meus pais, a minha família, que o meu caminho era aquele, não era matemática, não era química, não era biologia, não era nada de exatas. Que são caminhos bem difíceis também, diga-se de passagem. Eu tive experiência também com teatro, não tive experiência com cinema, mas assim, você tem que abrir mão de muita coisa para viver isso, né? Foi difícil tomar essa decisão? Ou você teve o apoio da família? Como foi? Foi e é difícil até hoje, né? E o apoio, assim, a gente sempre conquista, perde, é uma coisa assim, é diária, né? Eu lembro de ter ouvido da diretora do curso qual eu me formei, né? Que eu me formei em cinema, né? Uma senhora famosíssima na década dos anos 80, fim dos anos 90, lá nos Estados Unidos. E no discurso de formatura de toda a minha turma, ela falou lá pra gente que até hoje, ela deve ter mais de 60 anos, até hoje a mãe dela se referia a ela, quando ia apresentar para as amigas, na casa assim, aqui não foi fonoaudióloga, aqui não foi doutora, aqui é atriz. Então, aqui escolheu o caminho retrógrado. Então, assim, isso é comum pra gente que faz arte, né? E não é algo que envergonha, é simplesmente algo que faz parte da nossa realidade. A gente briga todo dia para continuar fazendo o que a gente ama, para ser respeitado pelas pessoas. E é maravilhoso quando a gente consegue, porque a gente consegue. É verdade. E você deu um passo muito importante na sua carreira, que foi sair do Maranhão, sair do Brasil e ir para os Estados Unidos. Como é que foi essa transição? Foi complicada porque na época eu tinha 18 anos, né? Nossa, muito jovem. E eu fui, minha mãe casou com um americano na época, e eu fui muito por conta disso, por querer conhecer novos horizontes. Aqui na época eu já ensinava teatro, estava fazendo faculdade de licenciatura, né, dirigia espetáculos, então eu meio que tinha alcançado o que eu queria a nível de São Luís, né, a nível de Maranhão. E eu queria mais, e o que eu mais queria era atuar. E aqui eu estava já sem muitas possibilidades de fazer o que eu queria, né, pelo menos de me desafiar, entende? Então por isso eu fui para os Estados Unidos, aproveitei essa oportunidade, fui com a minha mãe. Só que eu cheguei lá sem falar nada de inglês, nada de espanhol, nada de nada, desafio só português. Ainda maior. O que eu só fiz mesmo porque eu tinha 18 anos e não tinha muito o que pensar, né? A gente acha que tem todo o tempo do mundo e é maravilhoso acreditar nisso, né? Depois a gente descobre que não, o tempo passa, cada dia passa e a gente tem que aprender com o que a gente vive. E foi uma experiência maravilhosa porque quando eu cheguei lá, eu não sabia inglês e eu queria aprender inglês. Com um mês eu esqueci que eu queria aprender inglês por completo, porque eu tinha me mudado para Miami. E Miami todo mundo fala espanhol. Sim. Entendeu? Então o espanhol é o idioma, né? Assim lá.
E aí eu me apaixonei pelo espanhol, comecei a aprender espanhol, a querer fazer coisas em espanhol, e enveredei como um ator hispano, né? E aí fiz, depois de um tempo, né? Demorei um tempo, mas entrei no mercado latino-americano, fiz 3 novelas em espanhol lá. Exatamente isso que eu queria falar com você, porque você começou no teatro, foi pro cinema, mas também experimentou novelas lá, A televisão. É muito diferente essa linguagem? A linguagem é muito diferente, é muito diferente. Tem uma frase que eu sempre tento lembrar, que não é minha, eu não lembro o autor, mas eu vou tentar lembrar falar. A gente diz que a gente precisa fazer televisão, o ator, né? Precisa fazer televisão, né? Tem que fazer teatro e merece fazer cinema, né? É como a gente diz, né? Por que tem que fazer televisão? Porque a televisão te dá uma possibilidade de entrar na casa do espectador, de pessoas que passam, pessoas que eu não conheço, vão estar me recebendo agora em casa. Sim, né? É uma relação de confiança muito grande. Exatamente, né? E o teatro dá para você uma bagagem, uma base. O que hoje é a academia, para quem quer ficar forte aí, né, ganhar os musculozinhos, né, é o teatro para o ator, para a mente do ator, para a pessoa exercitar suas emoções. É lá que a gente de fato cresce, né? E o cinema é uma conquista, assim, o cinema é uma viagem, é demorado, é detalhado, né? Tudo é minuciosamente pensado, se faz com muito tempo, coisa que a gente não tem nem sempre na televisão, né? É verdade. Aqui nosso tempo tá bom. Inclusive nós falamos sobre isso, né? Exatamente. Danúzio, como é que foi a decisão inversa, né? Vir dos Estados Unidos para esse mercado que ainda tem muitos desafios aí a serem alcançados. Eu sempre gostei muito de desafios, sabe, Jairo? E o desafio que eu queria nesse momento, depois de fazer novelas, de fazer muito teatro lá em espanhol, né? E depois de me formar em atuação para cinema, né, pela New York Film Academy, que foi um outro desafio para mim também, eu percebi que o que eu realmente queria era fazer conteúdo em português, fazer coisas para a minha gente, falar da minha cultura, falar da minha terra. E quando não fosse para falar da minha terra, mas falar para a minha gente, para a minha terra, falar para as pessoas, né, onde eu pertenço, onde eu me identifico, né? E essa decisão foi dura, foi difícil, mas era como eu me sentia. Eu queria estar mais perto da minha família, estar mais perto dos meus amigos, perto das pessoas que eu amava. Doía muito porque muitos maranhenses querem ir embora daqui, né? E é bom que vocês escutem isso também. A gente às vezes acha que tudo que é bom está longe, né? Eu fui e voltei também. Você foi e voltou 2 também? anos, Nossa. 2 anos no Rio de Janeiro. Olha só. E assim como você, eu conheci já vários outros aqui que fazem isso também. E às vezes a gente descobre que o verdadeiro valor tá no que a gente realmente é. Sim, com certeza. E isso a gente só vai ter estando onde a gente pertence. Com as pessoas que a gente ama e que amam Exatamente. a gente, né? E você tem conseguido alcançar o seu objetivo aqui na cidade de São Luís, estado do Maranhão? Tenho. E foi assim, um processo... Eu tive a oportunidade, como eu decidi isso com uma certa antecedência, né? Durante a minha faculdade, eu fui trabalhando essa minha volta, né? Então, meu último projeto lá em Los Angeles, né? Eu já gravei em português. Eu já fiz ele em português, né? Com parte da equipe brasileira. Foi o Toque de Aurora? Isso, exatamente. Já pensando em voltar para o Brasil. A gente daqui a pouco vai assistir um trechinho, né? Ah, sim, é verdade. A gente vai assistir. Eu trouxe um pouquinho dele para vocês aí. E, assim, essa minha volta, ela foi pensada. Eu tive como planejar isso, né? E agora a gente está aqui. Eu estou aqui no Maranhão. Não foi fácil, né? Porque saí dos Estados Unidos, né? Vi para o Brasil, vi para o Maranhão. Foi um processo difícil para mim, né? Apesar de ser daqui, mas foram 9 anos, onde eu só vinha de férias, né? E é diferente. Mas assim, a gente já tá, graças a Deus, um caminho melhor. Eu profissionalmente já me encontrei aqui, né? E pretendo expandir, né? Graças a Deus tenho tido essa possibilidade com os projetos que apareceram. Que maravilha. Agora a gente vai ver um trechinho do Toque de Aurora. Podia ter sido pior. Como assim? Você só perdeu a visão, Luiz. As cortinas estão abertas? Por que as cortinas te incomodam?
incomodam, se estão abertas me incomodam. Não mente pra mim. É melhor assim, Sarah. Um casal de sexo seria uma piada. Então você realmente merecia estar sozinho, Luiz. Já percebe que tem uma emoção muito grande envolvida, né? Demais, demais. E aí foi a sua estreia também como roteirista profissional ou não? Já tinha tido outra experiência? Não, eu tinha tido na verdade, sim, sendo bem sincero, eu comecei escrevendo, né? Sim. Comecei escrevendo poesia, né? E a partir da poesia foi que lá atrás meus pais e minha mãe, né, me colocaram no teatro, porque viram que eu escrevia, que eu gostava. E aí vamos botar ele para soltar a fala, né? Para ele deixar de ser tão tímido. Até hoje eu sou tímido, né? Sério? Como é que foi a experiência com a Tayla Ayala, né? Como é que foi? Olha, foi maravilhoso, de verdade. Ela é um ser humano super generoso. É uma atriz que tem muito, muito, muito a oferecer ainda para o Brasil, né? Ela representa muito bem a gente lá fora, né? É uma mulher independente, que se posiciona, que se coloca bem nas coisas que ela fala, nas coisas que ela faz, os projetos que ela aceita, sabe? E foi uma honra. Quando ela aceitou fazer esse curta-metragem, né? Ela que está fazendo aí vários longas, séries, né? Quando aceitou fazer esse curta-metragem, ali foi um momento onde eu estive junto com os meus amigos produtores, eu tive a confirmação que aquele projeto realmente era especial. É um projeto especial que já foi premiado, inclusive, aqui no Maranhão, no Festival Guarnicê de Cinema, sim, né? E no Maranhão na tela também. Foi essa participação aqui no nosso estado, já foi recebida aí com ouro, né? Sim, Um Toque de Aurora, ele tem passado agora por festivais, né? Ele já tá rodando há um certo tempo. Né? Nós ganhamos aqui no Maranhão, ganhei melhor ator, né? no Maranhão na tela. Ganhei melhor ator no Guarnicê, a Tayla Ayala ganhou melhor atriz no Guarnicê também, ganhamos melhor direção de arte, né? Que inclusive foi para um venezuelano, né? Que trabalhou com a gente. Porque você falou, na verdade, que o filme foi feito um retalho de vários países, né? Com vários talentos. Uma coisa interessante, que nem sempre a gente consegue falar mesmo, é que o diretor do filme não fala português. E o filme foi falado inteiro em português. O diretor do filme é indiano, chama-se Aditya Patwardhan, né? Eu não vou me a repetir o nome. E assim, foi um processo super diferente, porque como é que você vai trabalhar com alguém que não fala a sua língua, né? Então nós criamos um mecanismo onde nós tínhamos uma assistente do lado dele, né? Uma pessoa que falava português e inglês, né? E aí ele dirigia as nossas emoções. Né, a gente estava aqui atuando, ele sentia e dizia pra gente em inglês o que ele queria, ele vinha, falava com a gente e tudo. Mas aí quando tinha erro de texto, quando tinha erro de português, aí a pessoa do lado ia dizer para ele, mas eles erraram bem aqui no português. Aí ele, tá. E foi muito interessante esse processo. Entendi. Imagino que deve ter sido também difícil, né? Por essa questão da linguagem, mas ao fim deu certo, tá sendo premiado. Sabe que a linguagem foi o menos complicado pra gente. Sério? Acho que o mais complicado pra gente foi... Sério, foi a questão de estar fazendo uma produção relativamente grande, né, em Los Angeles, sendo que nós na época éramos estudantes ainda. Nós estávamos concluindo o curso, né? Eu, o Lucas Paz, a Juliana Martinez, o Ricardo Dias-Guilhem, que eram os outros produtores que estavam comigo nesse filme. Então isso foi o mais difícil, porque nós tivemos que, trazendo uma Tayla Ayala para a produção, né? Uma atriz conhecidíssima. Dá um peso muito grande pro trabalho. Exatamente. Nesse ano ela tinha trabalhado com James Franco, com Harvey Keitel. Nesse mesmo ano, no final, ela trabalhou no Pica-Pau, entendeu? Então a gente teve que, assim, nossa senhora, vamos se organizar mesmo e fazer um negócio
profissa. Verdade. E conseguimos. Danúzio, a gente vai agora para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. De volta ao vivo com o programa Resenha. E aqui ao meu lado, o ator e roteirista Al Danúzio. Então, Al, a gente também tem daqui a pouco para mostrar um outro trabalho, né? Fiquem aí para vocês verem esse trabalho. E dando continuidade, né, essa questão do cinema, como é que está esse movimento aqui em São Luís? Tem muitas produções sendo feitas? Tá forte. Graças a Deus está forte, né? O audiovisual, no geral, ganhou uma força tremenda, né? E eu estou muito feliz, de verdade, de poder ser um desses maranhenses que está fazendo parte e se engajando nesse movimento que está sendo fazer cinema aqui no Maranhão. E há muito incentivo ou ainda tem muita dificuldade? Porque isso ainda é uma coisa muito recente, né? Aqui no Maranhão, principalmente. É um recomeço que nós estamos tendo, né? O cinema maranhense ele já teve períodos fortes no passado, né? Com nomes que inclusive até a gente comentou antes da entrevista, conversando aqui, né? E agora a gente tá retomando aí, vem uma mistura de jovens que foram embora, voltaram, né? Jovens que estão se formando aqui em escolas de cinema da capital, né? E pessoas que estão voltando a fazer cinema aqui na capital. E fora isso, os profissionais de fora que sempre somam e trocam com a gente. Então isso está sendo fantástico, porque nós estamos realmente conseguindo fazer um cinema de qualidade. Era exatamente isso que eu queria conversar com você. E essa experiência que você conseguiu adquirir ao longo desses quase 20 anos dedicado ao teatro e ao cinema, você consegue transmitir isso para outras pessoas, compartilhar esses conhecimentos hoje? Sim. E é uma das coisas que mais faz com que a gente se realize, né, de fato, de uma maneira maior, né? Eu sou ator por formação, por paixão, né? Tive a oportunidade aqui nesse período na cidade de fazer alguns workshops, né? Alguns cursos, né? De passar um pouco desse conhecimento para jovens atores da cidade, né? E hoje já começo a ver aí alguns deles, né? Utilizando o conhecimento adquirido, né, e conquistando papéis, personagens, em propagandas, enfim, isso é bacana. Tem muita gente aí pleiteando, enveredar para esse lado, muita gente? Tem, e tá crescendo, sabe? No Maranhão na Tela do ano passado, foi o recorde de produções maranhenses participando de um festival aqui, foram 84 produções maranhenses, só naquele ano, né? Eu acho que esse ano já bate esse número. O Guarnicê, eu não lembro o número exato, mas o Guarnicê também bateu o recorde do número de inscrições, né, de filmes maranhenses, de filmes, documentários maranhenses, né, ficção, documentário. Então, assim, a produção tem crescido. O que tem mudado, né, eu falo isso porque é importante, você, pai, mãe, você que está aí em casa, quando seu filho disser para você que quer fazer cinema, olha, tem campo, tem trabalho, entendeu? Tem pessoas contratando, tem produtoras na cidade, tem televisoras na cidade, estamos aqui em uma, não é verdade? Então, assim, o audiovisual está crescendo, tem espaço e é um mercado sólido, entendeu? Que paga tudo que a gente vê no celular, tudo que a gente vê, onde a gente vê, é tudo conteúdo, cara. Sim. Alguém tem que produzir, entendeu? Por que não a gente aqui do Maranhão, né? É verdade. Danúzio, e por onde começar? Como é que um adolescente que está lá em casa agora assistindo a gente no sofá, sentado, o que ele pode fazer? Qual o pontapé inicial? É difícil. Essa pergunta acho que é a mais difícil de toda a entrevista. Porque não tem fórmula. Não tem segredo. Mas a primeira tem que se arriscar, né? Acreditar em si. A primeira, acho que a melhor maneira de responder isso é por onde começar? Por você. Começa por você. Começa dentro de você. A você se perguntar, a você querer, né? Pesquisar, né? Aí, obviamente, tem escolas. Aqui tem a Escola de Cinema do Maranhão, né? CACEM, né? Tem o CACEM, uma escola de teatro, exatamente. Tem também a Escola Lume de Cinema, né? Tem cursos como Encena, tem grupos de teatro independentes, né, acontecendo pela cidade, né, tem o Improviso, tem Chama Teatro, né, tem a Casa do Sol, tem a Marcelo Flecha, que eu esqueci o nome agora, enfim, tem várias companhias de teatro independente com trabalho de qualidade,
E o que você precisa basicamente é ter cara e coragem. Entendeu? Tem muita gente boa aí na nossa cidade, né? Agora, eu sempre percebi que a grande dificuldade era participar com projetos fortes em editais. Sim. E para conseguir garantir esses recursos para fazer com que esses projetos realmente cheguem mais longe, sim, né? Ainda há essa deficiência também com relação à formalização de propostas? Sim, ainda é uma realidade da gente. Ainda assim, não é algo tão grave como era nos anos anteriores, sim, né? Nós já tivemos um primeiro edital aí de cinema do Maranhão, coisa que nós estamos ansiosamente esperando pelo segundo, né? Temos aí vários projetos que estão acontecendo via Prodab, séries de televisão, inclusive, sendo gravadas aqui no Maranhão. Eu, inclusive, produzi 2 delas agora recentemente. Olha, aqui, né? Documentários e tudo. Então, assim, tem portas. O que a gente precisa é abrir bem os olhos, né? Pesquisar muito na internet, né? E aprender como bater nelas, porque o caminho está aí, o conhecimento está aí. E agora a gente vai mostrar um pedacinho aí do filme Aquarela, que foi selecionado para a 46ª edição do Festival de Gramado e também para a Mostra Internacional de Curtas de São Paulo. Vamos conferir. Alegria! Clarinha, ela pergunta todo dia de ti. Trouxe um desenho. Você não devia estar aqui. Me diz como é que ele tá. Se tu não quiser falar agora, não precisa. Te disse pra ela não vir. Eles viram ela. Eles viram ela. Eles viram. Vai embora, porra! Nossa, bem forte, viu? Fiquei impactado aqui. Inclusive, a gente viu várias pessoas, alunas, sua namorada ali atuando, a Rosa Berton, Urias de Oliveira, vários artistas maranhenses, né? Sim. Então, a produção realmente é genuinamente maranhense. Conta um pouco desse trabalho pra gente. Esse trabalho, eu posso dizer que ele é o curta que mais me orgulha, assim, porque ele tem um coração, ele tem uma paixão muito grande, né? Foi gravado todo aqui no Maranhão, foi feito por muitos maranhenses, eu acho que todo o elenco era maranhense, né? E de fora nós tínhamos algumas pessoas que contribuíram muito, foram indispensáveis, o Thiago Kistemacher, diretor, né? Junto comigo aí do filme, né? Ele editou o filme também, a Nara Sacarê, uma excelente preparadora de elenco, né? O Fábio Carneiro Leão, né? Diretor de som, foram aí pilares de fora, né? Que contribuíram com a gente. Mas toda a base, todos os demais foram daqui, gente daqui, ou pessoas que não nasceram aqui, mas que estão aqui no Maranhão fazendo cinema, sabe? Então isso foi maravilhoso demais, cara. Poxa, enfim, me emociona. Eu percebi. E como é que foi o incentivo, né, para fazer um trabalho como esse, porque a gente sabe que também não é barato. Exatamente. Como é que foi o incentivo? Olha, esse filme, ele só foi possível graças ao primeiro edital de cinema do audiovisual aqui do Maranhão, né? Por conta de ser um projeto complexo, né? Você viu que a gente tem uma prisão, né? Uma cadeia, né? Então a gente tinha que retratar esse ambiente, né? Tínhamos que reconstruir tudo isso para poder gravar. Um excelente trabalho feito pela nossa diretora de arte, Cris Quaresma, né? Que fez um trabalho assim brilhante em construir toda aquela cela, né? Íamos trabalhar com muitas pessoas, então só foi possível isso de fato acontecer por conta desse edital, por conta do governo do Maranhão que gostou do roteiro, né? Aprovou no edital. Que bom, graças a Deus. Estamos aí. E então o pessoal de casa também pode ter a oportunidade de assistir a pré-estreia do filme, né? Exatamente. Faça o convite, aproveite a oportunidade. Então, vamos lá, né? Vamos falar agora uma coisa muito importante, né? O filme vai ter a sua estreia oficial no Festival de Gramado esse ano. Foi o único filme maranhense selecionado. Gostaríamos que tivessem mais, mas
infelizmente não aconteceu Sim. assim, né? Mas estamos lá, vamos representar, vai um grupo de maranhenses para Gramado, né? E só que nós queríamos fazer um evento para o maranhense primeiro. A gente Claro. queria mostrar o filme aqui, fazer uma que a gente chama de pré-estreia, né? Para algumas pessoas, um ambiente mais fechado, né? Alguns convidados, mas também aberto ao público, parcialmente aberto ao público. E aí nós vamos estar fazendo no Cine Praia Grande. Convidamos você para ir ao Cine Praia Grande, você também. Eu irei, com certeza. Sobretudo depois aquela novidade que você me falou aqui em off. Ah, irei. pois é, exatamente. Vai ter pipoca e cerveja, não é isso? Cerveja de graça para todo Olha mundo. só, gente, que combinação boa. Vai ser no dia 13, né? Um dia depois do Dia dos Pais, na segunda-feira, né? Começando às 19h30. Em primeira mão, estamos dando essa notícia aqui no programa Resenha. É a primeira vez que a gente está divulgando. Vamos divulgar agora nas redes sociais para todo mundo. Então é isso, pessoal. Compareçam. É entrada gratuita, né? E, enfim, vocês vão ver em primeira mão. Logo em seguida vai ter um debate. A gente vai conversar sobre o filme. E é isso. Esses debates também são importantes para continuar fomentando a arte, né? Que não pode parar. É uma roda viva. Com certeza. Então, dia 13, né? Vamos reforçar, Sim. dia 13 de agosto, inclusive um dia após o Dia dos Pais, né? Um Pode dia após o Dia aproveitar dos e levar a Pais, família é. inteira. Exatamente. Só tem uma coisa que tem que ser dita. Tem uma Esse filme tem a censura para maiores de 18 anos. Isso precisa ser dito para o público de casa. Tá Entendi. bom? Então é isso, para pessoas maiores. de 18. Agora eu fiquei com mais vontade de ir. Tá certo. Tá certo. Então, dia 13 de agosto, um dia após o Dia dos Pais, no Cine Praia Grande, ali no Centro de Criatividade Odilo Costa, Odilo Filho, Costa Filho. Centro Histórico de São Luís. Tá certo. Danúzio, muito obrigado. Nosso papo foi Obrigado a maravilhoso. você, Foi meu amigo. muito prazeroso te receber aqui nessa tarde. Prazer. Um ótimo final de semana para você aí de casa. O Resenha volta na segunda-feira, depois do programa do Zé Cirilo. Tchau, tchau. Clarinha, ela pergunta todo dia de ti. Trouxe um desenho. Você não devia estar aqui. Me diz como é que ele tá.